Olá, minha irmã querida, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Meditai. Hoje nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra e sobre escolhas difíceis que podem mudar grandemente a nossa vida, ok? Vamos começar lendo o texto da Palavra de Deus, como a gente sempre faz, lá em Gênesis, capítulo 13. Diz assim a Palavra do Senhor. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os filisteus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então, esse texto, resumindo, Abrão e Ló, tio e sobrinho, viviam no Egito. E eles saem dali e vão para Betel. Betel é o lugar que a palavra Betel significa casa de Deus. Olha que coisa linda, o lugar da morada de Deus. E esse lugar era uma terra conhecida para Abrão, porque há algum tempo atrás ele havia saído dali, ele havia edificado ali um altar e ali ele havia invocado o nome do Senhor. Abrão conhecia aquele era o lugar da casa de Deus, da presença de Deus. Ele se estabeleceu ali com o seu sobrinho e eles começaram a prosperar. Chegou um momento em que a própria prosperidade de ambos, ao invés de somar, acabou dividindo, criando problemas. Não vou entrar no mérito disso, porque isso tudo já dá uma outra mensagem. Mas chega um ponto em que eles decidem pela ruptura, pela separação. E a Escritura então vai dizer que Abraão chega para Ló e diz para ele: escolhe para onde você vai. E a Escritura vai dizer assim lá no verso 10 e 11. Levantando Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então, aí nós vemos a separação, né? E Ló segue para a região de Sodoma de Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra são locais bem conhecidos, né, na Bíblia e do povo de Deus. Sodoma era o lugar onde Ló vai se estabelecer, né? E nós vamos ver ali que a Escritura vai dizer que era uma terra muito bem regada, como o jardim do Senhor. Então isso sugere que ela era uma terra rica, ela era uma terra fértil. Provavelmente os cidadãos, as pessoas que habitavam ali eram pessoas ricas, de bom nível, abastadas. Era uma terra que não tinha escassez de alimento, não tinha escassez de água, era uma terra fértil, bem regada, né? Então essas características atraíram Ló e fizeram que ele escolhesse aquele lugar para habitar. A Escritura vai dizer lá no verso 10, né? Ló levantou os olhos e viu. Preste atenção nisso. Ele fez a sua escolha de acordo com o que ele viu. Só que, nem tanto, queridos, tudo aquilo que nossos olhos veem, embora possa parecer bom, muitas vezes pode ser muito diferente daquilo que o nosso Deus vê. Vamos pegar um exemplo aqui. Lá em 1 Samuel 16, nós temos o exemplo do profeta Samuel indo ungir o novo rei que iria substituir Saul, que havia sido rejeitado por Deus. Então, olha só que coisa interessante. A gente vai vendo aqui, quando chega no verso, deixa eu ver aqui, no verso 6, 1 Samuel 16, verso 6, diz assim: sucedeu que entrando eles, Samuel e a sua comitiva, né? Ele ia junto com
ele era o sumo sacerdote, ia com alguns sacerdotes, alguns auxiliares. Quando chegou essa comitiva toda de Samuel, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, o irmão mais velho, o primogênito, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí o verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha muito além da nossa ótica. Ló se impressionou por aquilo que ele viu. Ele olhou para a cidade e achou aquele lugar fantástico e se separou, saiu de Betel, saiu do lugar da casa de Deus, da presença de Deus, e foi habitar em Sodoma. Então, a Bíblia vai dizer, lá no verso 13 do capítulo 13 de Gênesis 13, o seguinte: mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha só, extremamente perversos e pecadores. Essa não foi a visão de Ló. Ló, quando olhou, ele viu a cidade regada, bem servida, mas o Senhor estava vendo o que estava ali, por trás de toda aquela falsa aparência. Então, assim, apesar de Ló ter visto um lugar fértil, maravilhoso, Deus olhou a sujeira, a impureza, a contaminação excessiva daqueles corações, né? Lá no capítulo 18 de Gênesis, no verso 20, a Bíblia vai dizer assim: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado é muito grave. Então, assim, no correr da história, né, depois que o Senhor salva Ló, ele destruiu aquela cidade. E quando Ló deixava Sodoma, o conselho de Deus era exatamente o oposto daquilo que ele havia feito no início, né? No início, a Bíblia diz, né, que Ló olhou, né? Ele olhou, levantou seus olhos e viu e escolheu. Agora, o conselho de Deus era que ele saísse de lá e não olhasse para trás. Então, assim, nós conhecemos o texto. O Senhor, depois de um tempo, ele envia 2 anjos ali, que também não vamos entrar, isso dá uma outra mensagem, esses 2 anjos ali. E aquele povo queria estuprá-los, queria cometer atos libidinosos com aqueles homens. Então, o juízo de Deus vem sobre a cidade. Ló tem que sair corrido. Ele pega a sua mulher e suas filhas e sai corrido daquele lugar. E olha só que coisa, Ló perde tudo. Ló perdeu tudo. Tudo que ele levou, toda a sua prosperidade, seus rebanhos, seus bens, tudo aquilo que ele adquiriu, sua casa, até mesmo a sua família. Tudo isso ele perdeu por causa de uma decisão errada, sem consultar a Deus, né? Então a Bíblia vai dizer assim: então sucedeu que quando eles o trouxeram para fora da cidade, ele, o anjo do Senhor, disse: fuja pela sua vida, não olhe para trás. Olha que mensagem completamente diferente daquela do início, quando Ló olhou e contemplou a cidade e viu e quis ir para lá. Agora a orientação de Deus é: não olhe para lá, não olhe para trás. Então, assim, qual foi o pecado dessa cidade? Lá em Ezequiel, no capítulo 16, versos 49 e 50, diz assim: esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ela e sua filha tinham orgulho, plenitude de alimentos e abundância de ociosidade. Não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, além do mais, se ensoberbeceram e cometeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isso, as tirei de seu lugar. Então, assim, Sodoma foi julgada pelas suas muitas transgressões e iniquidades, mas também pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua soberba, né? Então, a soma desses pecados levou aquela cidade a mergulhar assim na luxúria e na licenciosidade, que assim, e licenciosidade significa falta de limite, né? De restrições morais, de restrições éticas, de restrições legais. E por causa disso, aqueles moradores eles chegaram ao ponto de publicamente tentarem cercarem a casa de Jó e tentarem forçar os 2 hóspedes, os 2 anjos que estavam ali na casa de Ló. Eles queriam abusar deles, né? Então, assim, não havia limite para pecar. Então, por isso que a Escritura vai dizer que todos os homens de todas as partes da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló para praticarem aquele ato horroroso. Então,
Ao final, Ló perde tudo, como nós falamos, tudo que ele tinha construído na sua vida, ele perde tudo. Sua casa, seus bens, seu rebanho, sua família, sua vida. Ele saiu dali fugindo do juízo de Deus, da ira de Deus, fugindo com suas 2 filhas, perde sua esposa no caminho, né? E ainda tem uma outra questão, olha como é que as coisas vão, um abismo chama outro abismo, né, queridos? As 2 filhas, depois que eles se escondem numa espécie de umas cavernas ali, sem nada, as 2 filhas, pensando que aquele acontecimento todo, né, se tratava de um novo juízo de Deus sobre a terra, então elas decidem garantir uma posteridade para o seu pai. Então o que elas fazem? Elas embriagam o pai e estupram ele, uma após a outra, uma no dia, 2 noites seguidas, e a outra no outro dia, para que do pai, através desse ato de incesto, elas pudessem dar uma posteridade. E o que acontece dali? 2 gerações vão corrompidas, né? Elas vão sair justamente desse ato horroroso, sem a bênção do Senhor. 2 gerações vão sair dali, que são, uma das filhas vai ter um filho chamado Moabe, de onde virão os Moabitas, e a outra vai ter um filho chamado Amon, de onde vão sair os Amonitas. Essas 2 nações, esses 2 povos vão se tornar rivais horríveis de Israel, que será a descendência de Abraão. Então, assim, o que fica de lição para a gente? Que vale a pena a gente se sujeitar sempre a Deus. Nós vemos que a nossa ótica, a nossa visão, ela nunca é a visão plena das coisas. Então, tudo que você for fazer na sua vida, em todos os processos, projetos, coloque Deus na frente. Consulte a Deus. Deixe que Deus te diga qual é o caminho certo. E se Ele não te disser nada, não tome nenhuma decisão. Porque talvez o que Deus quisesse, e eu acredito que era o que Deus queria, era que eles ficassem em Betel. Era que Ló e Abraão vivessem ali, em Betel, a casa de Deus, o lugar do altar do Senhor, o lugar onde o nome do Senhor havia sido invocado. Não era desejo do coração de Deus essa separação. Ló se perde completamente quando ele sai da presença do seu tio, né? E ele vai para essas terras aí, se perde completamente, perde tudo. Então, assim, vale a pena se sujeitar ao conselho de Deus. O Senhor sempre tem o melhor caminho para nos guiar, para nos conduzir, porque assim, nem sempre aquilo que surge diante dos nossos olhos é o que aparenta. Às vezes é um negócio. Você olha ali e vê uma prosperidade, uma perspectiva de ganho, de avançar, mas às vezes você vai colocar tudo naquilo e não vai dar em nada. Às vezes você deixa um emprego com uma estrutura e vai para uma outra coisa, investe, não dá em nada. Às vezes é um ministério, você larga tudo, sai da igreja porque se aborrece, porque acha que não tem espaço para crescer, por qualquer outra coisa. Você sai dali sem pedir uma orientação a Deus e depois fica patinando. Então, assim, nós julgamos segundo os nossos olhos, mas Deus avalia muito além disso, né? Deus avalia o coração, avalia o íntimo, avalia as circunstâncias, as coisas que nós não vemos. Então, por isso que somente Deus conhece o que está por trás das falsas aparências, né? Então, para concluir, Deus, queridos, que o Senhor possa nos ensinar a sermos sujeitos a Ele, a sempre confiar na sua bendita direção para as nossas vidas. Confiar, acreditar e ter uma vida de obediência e sujeição são receitas para uma vida de sucesso e com menos dores e menos sofrimento. Muito sofrimento vem por escolhas que nós fazemos sem a direção de Deus. Então, que Deus possa conduzir os nossos passos, a nossa vida e o nosso coração a todo tempo. Deus te abençoe.